Você também já se pegou meio preso num ciclo infinito de comprar livro novo e nunca ler nenhum? Nesse vídeo eu quero falar um pouco da minha experiência como bookaholic levemente acumuladora e como eu decidi me colocar de castigo. Eu acho que eu posso sim me identificar com uma bookaholic. Livro é uma das coisas mais importantes da minha vida e definitivamente é uma das coisas com a qual eu mais gasto. Então, e que eu mais tenho também em tipo lista de desejo. E é uma piada, assim, uma brincadeira bem comum na comunidade, tipo, pelo menos online de livro, né? Essa coisa de que comprei mais um livro e tem mais 10 me olhando na estante empoeirando. Só que meio que começou a me dar uma certa ansiedade, essa sensação de que eu comprava e comprava e no final das contas eu não tinha nada pra falar sobre nenhum daqueles livros, que eu tava só realmente acumulando, sabe? A sensação era meio como se eu tivesse sempre fazendo uma lista de afazeres que eu nunca tirava nada da lista. Mas eu comecei a sentir que eu tava meio que realmente me atolando demais nessa sensação de ansiedade e já não tava nem muito aproveitando mais assim os meus livros. E pra mim, eu considero que era relativamente fácil de me perder porque eu não tenho estante e eu não tenho um lugar organizado pra colocar os livros. Ou eu não tinha até essa decisão. Mas os meus livros estão guardados no meu guarda-roupa, que eu acabei ficando sem espaço, então eu comecei a colocar eles em um outro lugar, tipo num quartinho que tem aqui. E acabava que eles ficavam ali acumulados e tal. E eu não tinha controle do que estava entrando e do que estava saindo, sabe? Saindo no mínimo da minha lista. E também aconteceu que eu estava bem frustrada com a minha rotina de leitura, para ser bem honesta. E eu quis tentar meio que estruturar um pouco mais essa minha abordagem com os meus livros, sabe? E especialmente porque é uma coisa que para mim era muito importante, então eu queria organizar. E quando eu falo que eu tava frustrada meio que por vários motivos, assim. Primeiro que eu tinha a faculdade, eu me formei no começo de 2024, e todos esses anos que eu passei na faculdade, eu passei mais ou menos 5 anos, especialmente estudando humanas, eu tinha uma rotina de leitura pessoal, assim, muito afetada. Porque eu fiz comunicação, né? E as nossas disciplinas, assim, tinham muita leitura. Era questão de que eu provavelmente lia, assim, umas 100 páginas por semana. Eu acho que dá pra falar isso. Então, assim, você tinha várias matérias e cada professor passava uma leitura diferente. Eu acabava lendo muita coisa, ficava meio exausta e eu acabava não voltando para minhas leituras que eram mais de bem-estar mesmo, assim, era só leitura de interesse, né? Embora eu tenha, assim, lido algumas coisas durante a minha graduação que foram importantes e tal, e não tinham nada a ver com a própria graduação. E aí, depois da faculdade, eu fiquei um tempo desempregada, pra ser honesta, e eu até que consegui colocar algumas coisas um pouquinho mais em dia, mas aí, bem depois disso, eu entrei num emprego que era muito longe da minha casa, e também isso é uma coisa que eu acho que dá até pra falar um pouquinho, que eu ultimamente nada, né, já tem um tempinho, eu não consigo mais me sentir tão confortável assim pra ler dentro de ônibus. Então, eu passava muito tempo no ônibus, sério, era bem longe. Mas eu acabava não colocando leitura nenhuma em dia. E como eu passava também o dia inteiro lá no trabalho, depois mais um monte de tempo em transporte, a minha leitura estava totalmente desequilibrada, assim. Sem contar que eu também estava mexendo muito no celular, isso é uma outra coisa que eu também quero falar. E no final das contas eu ficava mexendo na internet e eu não lia nada. Daí que no começo do ano passado eu decidi sair desse emprego que era assim, eram muitas horas, era o clássico 8 às 18, e que eu passava muito tempo no ônibus, já falei. E junto disso eu meio que tomei a decisão de não comprar mais livros. Foi meio que esse momento que eu falei, tipo, tá, eu tô parando de ganhar meu salário, então não vou mais pegar, tipo, nem que fosse das minhas provisões, assim, eu não podia pegar do cofrinho nem pra comprar livro. E já ao longo de 2024 eu já tava pensando um pouco essa minha relação com o consumo. Tem uma coisa bem interessante que você vê até bastante gente fazendo conteúdo aqui, virou uma coisa meio trend, assim, que é os day influencers, que aí são as pessoas que falam pra você não gastar e tal, e elas falam sobre consumo consciente. Isso tava começando a me atingir um pouco mais, eu já tinha começado a tomar atitude sobre isso em relação à roupa, essas coisas, eu tava pensando bem mais, assim, e eu tentava considerar o máximo que eu pudesse qualquer coisa que eu tivesse ali gastando. E aí eu resolvi colocar os livros no meio disso também. Então já meio que encaixou tudo dentro de uma coisa que seria útil pra mim. Aí depois que eu tomei a decisão em si, o meu próximo passo foi juntar os livros que estavam pela casa toda e eu coloquei eles numa pequena estantezinha que eu tinha aqui, num quarto específico e tudo mais, e eu meio que coloquei como a pilha
a ser lido mesmo, assim, a pilha do to be read, né? E além de organizar também, eu coloquei em mente de que se eu quisesse ler alguma coisa, eu podia ir direto naquela pilha que eu tinha que tirar dali, sabe? Então me ajudou muito a organizar. Agora, falando de alguns prós e contras, começando com os benefícios, primeiramente foi o financeiro, como eu disse, foi até uma decisão bastante influenciada pela minha situação financeira da época, porque eu tava prestes a ficar sem trabalho. Então, meio que me ajudou, assim, a economizar e, ao mesmo tempo, também a valorizar as coisas que eu já tinha em casa, sabe? Porque essa coisa desse hábito da gente comprar livro e tal e não realmente ler, só ver, tipo assim, que você sai. Se você é que nem eu, você sempre passa na livraria do lugar que você estiver indo. Tipo, vou no centro, com certeza eu vou passar na livraria. E aí eu acabo vendo aquelas coisas e aí eu me sinto influenciada e tal e eu acabo comprando. Mas aí eu comecei a parar pra pensar que eu tinha esse monte de coisa, um monte de conteúdo parado em casa, sabe? Então também teve essa parte da valorização. Segundo, um benefício que eu considero foi a organização. Eu tava, assim, como eu disse, tava tudo meio perdido pela casa e acabou que eu consegui fazer um cantinho aqui pra visualizar tudo. E essa coisa de transformar num processo mais visual foi bem legal pra mim, sabe? De eu poder chegar, eu venho nesse lugar aqui, que é até esse lugar aqui onde eu tô gravando, e eu olho pra aquele canto e eu falo, tipo, nossa, legal, tem uma pilha de mangás, eu tenho essa pilha de livros e tal. E eu vejo ali pela capa e tal. É quase, eu parando pra pensar, é quase como se eu tivesse feito o meu stand de livraria, sabe? A gente chega na livraria e fica com vontade de comprar porque tem aquele monte de livro organizadinho. Eu acho que eu acabei fazendo meio que o meu stand aqui e aí eu consigo escolher, sabe? E aí, nesse sentido, me dá menos ansiedade. Eu sinto que eu tô mais no controle. Agora, nem tudo são flores, então a gente tem uns contras também. E o primeiro deles, eu tava falando de ansiedade, é justamente uma sensação enorme de FOMO, assim, o Fear of Missing Out. Os meus hábitos de compra até, eu pegava coisas que estavam lançando e aí a editora tava fazendo propaganda, né? Eu sigo muitas editoras, eu gosto de ver como tá rolando o setor editorial. Então, muitas vezes eu lembro que tinha uma certa editora aí que eu acompanhava porque eles estavam publicando uma coisa que eu tinha bastante interesse, que tem mais de uma editora que faz isso também, que são as lives de atualizações. E acontecia muito que eu ia e via live e via todos aqueles títulos e falava, nossa, quero pegar esse. E aí dá essa sensação de que eu tô por fora, sabe? Então, e é que nem, pra mim é que nem a temporada de anime também, eu tô simplesmente horrível pra acompanhar qualquer coisa, assim, de animação, de livro e tudo mais. Eu sinto que tá todo mundo falando sobre aquilo e eu não faço ideia, sabe? Parece que você tá ficando pra trás. E olha, e o outro contra que eu tenho pra falar é que eu meio que tenho que mudar os meus planos, porque do mesmo jeito que eu acabava pegando coisas, assim, no meio do caminho, porque eu achei interessante, eu tenho as minhas séries também que eu acompanho há mais tempo. Nesse caso, isso vai entrar mais em mangá mesmo, quadrinho. Que, por exemplo, eu leio como sequência Moriarty e Nana. Eram duas séries que eu tava colecionando e lendo de acordo com o que ainda tava saindo, por exemplo. Nana, no caso, era o relançamento, né? Mas aí Moriarty, eu acabei parando, sabe? Porque eu falei, tipo, poxa, eu não posso comprar. Mas então eu vou até falar daqui a pouquinho das minhas exceções. Mas às vezes eu ficava, tipo, nossa, eu queria comprar pra poder continuar, mas eu falei que eu não ia comprar mais livro, então ficava aquela coisa assim. E tem uma coisa também que eu faço, que pra mim entra nisso, que é a mudança de planos, que eu muitas vezes eu tô lendo sobre alguma coisa, assim, de uma forma mais como pesquisa, nem precisa ser uma pesquisa formal, tipo, acadêmica. Não estou na faculdade oficialmente, no momento, em pesquisa, digamos, quero dizer. Mas, às vezes eu tô pesquisando sobre alguma coisa e, gente, pra mim é maravilhoso eu me interessar por alguma coisa e ir no Google e procurar, tipo, livro sobre XYZ, assim. E aí, por exemplo, dá um exemplo meio estranho aqui, não sei, mas eu tava vendo sobre, por exemplo, vícios e coisas do tipo. Então eu vou na internet e falo, tipo, livros que falam de histórias com personagens que têm vícios e tal. E aí eu vejo aquilo e eu falo, tipo, nossa, eu quero muito me atualizar sobre isso, eu quero muito entender isso. E me dá vontade, sabe, de pesquisar e tal, através da literatura. E às vezes também, gente, acontece que eu tô tentando meio que, tipo assim, consumir uma outra coisa, que seria principalmente livro e série. E aí eu vejo um filme muito legal
E eu falo, tipo, nossa, eu preciso ver o livro disso. Tipo, descubro que tem o livro e tal. E eu fico com muita vontade de ver o livro. E aí isso acaba, tipo, furando a minha tipo, a minha fila de espera, sabe? Então eu meio que tive que me adaptar com isso. Então acabou sendo um desafiozinho. Mas nesses mais ou menos aí quase um ano até, na verdade, que eu decidi parar de fazer isso, eu não consegui controlar certinho a minha data. Eu queria ter procurado pra ver. Eu acho que eu escrevi isso no meu diário, por exemplo, quando que eu comecei a me proibir de comprar livro. Mas eu acho que mais ou menos um ano. E nesse tempo eu meio que percebi que meio que vale a pena, sabe? Se você, assim como eu, tem problema de procrastinar a leitura, que é uma coisa que tava muito, muito séria pra mim, acho que eu tô melhorando aos pouquinhos, ainda não cheguei lá. Inclusive, nesses 12 meses, a procrastinação continua, a minha lista a ser lido aqui tá até aqui na minha frente. Tem muita coisa ainda, eu acho que eu não tive uma performance exemplar nesse desafio, mas eu achei muito produtivo, assim, e como eu disse, se você tá começando a pensar um pouco mais sobre como você gasta o seu dinheiro ou como você interage com as coisas, assim, que você compra no mundo, por motivos que sejam, aí sejam econômicos, mais filosóficos, de estilo de vida, eu acho que é uma coisa muito legal pra fazer. E especialmente se você tá um pouco infeliz com como você tá lidando com suas próprias leituras e os seus livros. Agora, eu também com certeza tenho que falar que eu falhei nesse desafio, tá? Eu não fiquei sem comprar livros. Eu tive algumas exceções. Eu acho que a primeira exceção foi a coleção de Tokyo Ghoul, que eu já tava colecionando, essa que é a questão. E eu falei de que eu ia ter que mudar os planos e tudo. Eu já tava no volume 5 e apareceu uma pessoa vendendo a coleção toda por um preço, assim, de banana, cara. E aí eu falei, nossa, eu tenho que comprar, porque eu queria muito terminar, eu tava bem engajada com a série. Eu quero até falar sobre as minhas impressões de Tokyo Ghoul depois dessa primeira parte. E aí eu comprei bem baratinho e já comecei quebrando o desafio. Depois eu acho que eu também achei uns volumes de um mangá um pouco mais antigo aqui, que é Kobato, da Clamp, né? Que eu tava querendo muito concluir a minha coleção física. E eram volumes que meio que apareciam e sumiam, porque eles são meio velhinhos. Então eu acabei comprando. E aí, como eu falei, uma das coleções que eu tava seguindo, lendo, assim, bem certinho, era Nana, então isso também foi uma exceção, eu também comprei. Embora eu tenha comprado muito menos, inclusive, eu não tava... quando eu acompanho uma coisa, eu tento comprar, assim, tipo, um volume por mês. E eu definitivamente não fiz isso, ainda não terminei Nana. E mais recentemente também eu falei que eu tenho, às vezes, essa fixação, tipo, que eu tô pesquisando alguma coisa. Então eu entrei muito nessa onda da IA e de, assim, humanoides, essas coisas. E eu acabei comprando a coleção de Chobits, que apareceu no sebo de quadrinhos aqui da minha cidade. E quando eu fui buscar essa coleção de Chobits, eu também vi lá HAL, que também tem super a ver com essa coisa aí dos namoradinhos robôs. E eu acabei fazendo esse combozinho e eu trouxe os dois, então mais uma exceção. E eu acho também que num dia, de novo, tudo que eu citei nesse vídeo aqui, eu saí e passei na livraria só porque eu tava passando perto. E eu acabei achando Sunny Sunny Anne. É super baratinho, tava na banca de promoção lá da leitura, então eu também comprei. Mas pra falar que, assim, o desafio não foi perfeito, mas eu acho que eu aprendi bastante coisa. E eu acho que o principal foi isso, de aprender a valorizar um pouco esses livros, né? E pensar um pouco mais sobre até os momentos em que eu comprei eles, por que eu comprei, se eu ainda tava na mesma pira de ler, sabe? Mas era mais ou menos sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. E em um dos próximos vídeos eu vou tentar fazer o chá revelação da minha lista de leitura. Até a próxima!